no vídeo de hoje, amigo, né, vamos aprender a fazer um pão que ele vai com creme em cima, igual pão de padaria. Sem muito papo, vamos aprender a fazer esse pão. Vem com a gente. Nós começarmos a fazer nosso pão, nós vamos pegar um recipiente e vamos adicionar 1 kg de farinha de trigo sem fermento, ok? Então depois da farinha de trigo, nós vamos adicionar 2 saquinhos de fermento biológico seco, totalizando 20 gramas. Então, nós precisamos mexer esses dois ingredientes muito bem. Vamos abrir aqui uma concavidade onde nós vamos adicionar os nossos ingredientes. Então aqui eu vou começar adicionando 3 colheres de sopa de açúcar. Vou adicionar também 1 colher de sopa de sal. Vamos colocar 2 ovos inteiros. E por último, 125 ml de óleo. Pode ser manteiga ou margarina derretida se você preferir. Então nós precisamos mexer apenas esses ingredientes aqui no miolo, ok? Não é para mexer a massa toda. E eles têm que ficar nesse ponto aqui, olha, bem pastoso. Então esse é o ponto dos nossos ingredientes. Por último, nós vamos lá no nosso fogão, vamos pegar uma panela e vamos adicionar 450 ml de leite. Vamos ligar o nosso fogo em fogo alto e vamos deixar ele dar uma amornada. Não é para deixar ferver, se ferver vai estragar a receita, tem que ser morninho. Então nós vamos adicionar o leite morno junto com os outros ingredientes e agora é só mexer tudo muito bem para a massa começar a ficar uniforme e consistente para a gente sovar na mesa. Vamos lá! Agora vamos adicionar a nossa massa aqui na mesa para terminar de sová-la para ela ficar no ponto. Só borrifar um pouquinho de farinha de trigo, adicionar a nossa massa e continuar sovando. Lembrando que a medida que está nesse vídeo é exata, então você não precisa ficar adicionando farinha de trigo, porque ela vai chegar no ponto bem rapidinho. E olha só o ponto da nossa massa. Quando você manusear ela e ela não grudar na mão, então esse é o ponto, ok? Ela gruda um pouquinho, mas ela não se desmancha na mão. Então vamos começar fazendo os 2 modelos de pães doce. Então vamos começar. Aqui com a nossa massa, nós vamos dividir no meio. Metade vai ser o pão trançado e metade o pão caracol. Então vamos começar fazendo o nosso pão trançado. Estique muito bem a sua massa. Então nós vamos cortar ela na medida de 2 dedos. Muito bem, para fazer a nossa trança nós precisamos de 3 pedaços. Quem sabe fazer trança sabe que precisa de 3 partes. Então nós vamos esticar em formato de canudo essas 3 partes iguais. Vamos lá. Lembrando que as 3 partes têm que estar com o mesmo tamanho. Se uma ficar um pouquinho maior, você passa a faquinha e tira o excesso. Então, para fazer a nossa trança é muito simples. Aperta a pontinha das 3 massas e vamos unificá-las. Vamos juntar as 3 para elas não soltarem. Aperta muito bem. E agora é só fazer a trança. Se você é mulher, você já tem mais habilidade e se torna mais fácil. Se você é homem, dá uma treinadinha aí primeiro para não estragar sua massa. E olha só como ficou a nossa trança. A gente pega a parte das pontas e coloca para baixo e aperta elas muito bem para elas não desmancharem. E o resultado ficou a nossa trança. Lembrando que ela vai crescer ainda mais. Agora eu vou adiantar o vídeo e já vou mostrar o resultado final para vocês de todas as minhas tranças. E meia massa renderam, para mim, 4 tranças. Se você vai fazer para vender, o ideal é que você pese, para elas ficarem todas do mesmo tamanho. Então essas foram as nossas tranças. Então agora nós vamos pegar aqui uma forma, vamos borrifar um pouquinho de farinha de trigo, espalhar tudo muito bem.
para a gente untar a nossa forma. Então, nós vamos adicionar as nossas tranças e deixar elas descansando. Por enquanto, vamos fazer agora o nosso caracol. Estique a sua massa. E vamos cortar agora na medida de 3 dedos iguais. E para fazer o nosso caracol é muito simples. A gente pega um dos pedaços e estica ele muito bem para ficar um canudo bem grandão. Então, com a pontinha da massa, a gente vai fazer a primeira volta. Dê a primeira volta na massa, do jeito que eu estou fazendo. Agora, com a parte de trás, a cauda da massa, a gente vai simplesmente enrolar em volta dessa primeira volta que nós demos. Lembrando que você faz isso apenas encostando, não é para apertar a sua massa, senão ela vai ficar bicuda depois que ela fermentar. E aí, aperte a pontinha final para ela não desmanchar. E o nosso caracol já está pronto. Olha como ele ficou bonitão. Lembrando que se ele começar a soltar, você aperta a massa assim, ó, que ela gruda, fica show de bola. Então nós vamos deixar também na nossa forma, com farinha de trigo, descansando tudo muito bem, o nosso caracol. Agora nós vamos fazer o nosso creme. Em uma panela, nós vamos adicionar uma panela no fogo, vamos ligar o nosso fogo em fogo baixo e vamos adicionar 300 ml de leite. Vamos adicionar também meia xícara de açúcar. Colocaremos também uma colher de sopa de farinha de trigo. E por último, uma gema de ovo. Se você quiser o seu creme bem mais clarinho, você pode pôr 2, 3, 4 gemas de ovos, ou você pode colocar corante, se você preferir. Eu gosto dela mais clara, então vou pôr apenas uma gema. Então, com a ajuda do nosso fouet, nós vamos mexer tudo muito bem. Com a colher de pau é melhor você mexer porque ela consegue mexer o fundo, então você tem que mexer sem parar até engrossar nosso creme. Então é quando você raspar e conseguir ver o fundo, olha só. Então o nosso creme já engrossou. E por último, vamos adicionar uma colher de sopa de essência de baunilha para tirar o cheiro do ovo. Então é só adicionar e mexer tudo muito bem e o nosso creme já está pronto, bem facinho. Então aqui estão os meus pães, eles fermentaram um pouquinho, então para eles ficarem amarelinhos, bem bonitão, aqui eu tenho uma gema de ovo mais uma colher de sopa de leite. E eu vou pincelar todos os meus pães para eles ficarem bem douradinhos. Agora é só adicionar todo o meu creme. Se você não tem esse saco de confeiteiro com bico, uma dica legal que eu fazia aqui em casa antes é você pegar um pote de ketchup ou maionese, limpar ele muito bem e adicionar o creme e passar no pão, fica show de bola. E por último, para ficar bem bonitão, vamos adicionar coco ralado a gosto. Então nós vamos fazer o mesmo processo com os nossos pães em formato de caracol. Vamos levar no nosso forno, não precisa ser pré-aquecido, por apenas 30 minutinhos a 200 graus. E o resultado é simplesmente incrível. Olha só como ficou o nosso pão trançado, douradinho, super fofinho e recheado, muito top. E olha como ficou o nosso pão em formato caracol. É exatamente os pães que a gente vê que vende na padaria, amigos. Simplesmente fácil para você fazer na sua casa. E olha como ficou a consistência desse pão. Essa massa é fofinha. E o nosso pão caracol, fofinho e super recheado. O que vocês acharam dessa receita? Qual foi o modelo de pão que você mais gostou? Deixa pra gente nos comentários. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!